Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura pelo telão aqui em cima. Vamos ler todos juntos em uma só voz, com a boca cheia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim, vamos lá? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que os ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Glória a Deus. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela seja revelação para nós, nos dê entendimento, abra os nossos olhos, e que sejamos transformados pela tua palavra, e que a partir de hoje, nessa jornada de estudo do livro de Gálatas, que sejamos alargados em revelação do evangelho da graça de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Diga: eu creio que eu estou debaixo da bênção, do favor e da graça de Deus. Diga: porque eu creio no evangelho de Cristo, segundo a palavra de Deus. Quantos dizem amém? Então hoje nós vamos começar o estudo do livro de Gálatas. O Espírito Santo nos tem dado esse encargo, porque temos percebido que há uma necessidade de trazermos um ensino e uma maior clareza a respeito do evangelho da graça de Deus, e de como viver a vida cristã debaixo da graça de Cristo. Amém, queridos? E nós sentimos paz em começar esse estudo, sabendo que estamos debaixo de uma direção de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Amém. Muito bem. Nessa introdução desse estudo, eu quero estabelecer e colocar alguns tópicos para os irmãos, que servirão de princípios para nós no decorrer de toda essa jornada do livro de Gálatas. Primeira coisa, a carta aos Gálatas provavelmente foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Gálatas. A sua primeira carta foi escrita provavelmente ali no ano 48 ou 49 da nossa era. Você deve saber que Jesus foi crucificado nos anos 30, então foi mais ou menos 18 ou 19 anos depois da crucificação que Paulo escreve essa primeira carta. Essa carta não foi destinada a uma igreja especificamente, como estudamos a carta de Corinto, que foi destinada para a igreja em Corinto, uma igreja local. Mas essa carta foi destinada para um grupo de igrejas locais. Galácia não era uma cidade, Galácia era uma região do Império Romano.
É como no Brasil hoje, que nós temos um estado e dentro desse estado temos muitas cidades. Então a Galácia era uma província romana e dentro dessa região havia muitas cidades. E é por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 2, no finalzinho dele, as igrejas da Galácia, que está no plural. Observa que ele coloca no plural, porque era para as igrejas da Galácia. Quais igrejas haviam na Galácia? Essas igrejas, você pode ler depois, lá no capítulo 13, no capítulo 14 do livro de Atos. Mas Paulo, na sua primeira viagem missionária, após a sua experiência de conversão, Paulo ele tinha um ministério de plantar igrejas. Quando ele chegava numa determinada localidade para pregar o evangelho, ele deixava ali igrejas plantadas. Paulo então, na sua primeira viagem missionária, ele planta na região da Galácia 4 igrejas ali: Antioquia da Pisídia, Listra, Icônico e Derbe. Essas 4 igrejas e a plantação delas você vai encontrar no capítulo 13, no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Apenas como curiosidade para você, cada uma dessas cidades havia nelas uma igreja local, porque cada cidade há uma igreja local. Esse era o padrão da palavra de Deus, e é por isso que está igrejas no plural. Quando Paulo fala igrejas, ele não está falando no sentido de denominações, igrejas com nome distintos e com ênfases distintas, nada disso, não existia isso, havia apenas uma igreja na cidade. E quando Paulo usava igrejas no plural, é porque ele se referia a várias igrejas numa determinada região, num determinado grupo de cidades. Você sabe, existe o conceito bíblico de igreja local como a nossa, a igreja aqui em Venda Nova, mas também existe o conceito bíblico de igreja universal. Não estou me referindo à denominação, mas estou me referindo à igreja universal ou à igreja invisível, que é a reunião de todos os crentes, de todas as épocas, incluindo até mesmo aqueles que já partiram, mas que estão incluídos no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Qual que é o tema dessa carta? As igrejas da Galácia, você observa que Paulo começa a carta já exortando aqueles irmãos e aquelas igrejas. Geralmente quando o apóstolo Paulo começa uma carta, escreveu 13 ou 14 cartas, porque há uma dúvida em relação ao livro de Hebreus. Mas quando Paulo iniciava as suas cartas, ele iniciava com uma saudação, depois fazia uma oração e oferecia ações de graças pelos irmãos daquela igreja. Foi assim com a igreja de Éfeso, assim com Filipos, assim em Colossos, Tessalônica, assim em Corinto. E por mais que tinham todos aqueles problemas naquela igreja, sempre a mesma coisa, uma saudação, uma oração e oferecia ações de graças por aqueles irmãos. Mas Paulo aqui em Gálatas, ele faz a sua saudação, mas depois já começa no assunto da carta. Com Gálatas ele não teve nada daquilo que ele fez nas outras cartas. Ele faz uma saudação e já começa exortando aquele grupo de irmãos. Por quê? Porque havia um problema muito sério naquela igreja. Nós estudamos 1 Coríntios e vimos o tanto de problemas que havia naquela igreja local. Os irmãos eram divididos, eram cheios de partidos, havia preferências pessoais, se embriagavam na ceia, depois da ceia, como hoje, ia todo mundo tonto para casa. Os irmãos passavam o dia inteiro sem comer, só para se empanturrar na ceia e se encher de vinho. Os irmãos processavam um ao outro. Havia um problema dentro da igreja de um jovem que mantinha relações sexuais com a mulher do seu pai. Ou seja, havia inúmeros problemas, inclusive com o mau uso dos dons espirituais. Mas aqui havia um problema muito mais sério.
Eu acredito que a igreja de Corinto, talvez hoje em dia, nem seria considerado como uma igreja cristã evangélica, de tanto de problema que havia lá. Mas acredite em mim, mesmo assim o apóstolo Paulo elogia aqueles irmãos. Mas aqui em Gálatas é diferente, porque havia um problema seríssimo no meio daquelas igrejas. Qual que era o problema? O problema é que as igrejas da Galácia estavam voltando a praticar a lei de Moisés. Eles estavam abandonando a graça para de novo observar aqueles mandamentos e ordenanças do Velho Testamento. Paulo, no livro de Gálatas, faz algumas acusações muito sérias a respeito daquela igreja ali, porque eles estavam abandonando a graça de Deus, e por isso houve consequências seríssimas. Preste atenção no que eu vou dizer para você, e isso provavelmente eu vou repetir durante todo esse estudo. Não existe teologia neutra. Tudo aquilo que você acredita vai afetar na sua vida, vai afetar no seu comportamento, vai afetar na sua prática. Tudo que passa a ser convicção para você, em algum momento vai afetar a sua conduta, o seu estilo de vida, o seu dia a dia. Então não existe essa história de uma teologia que é inofensiva. Isso é mais comum nas igrejas do que nós imaginamos. Às vezes você vê alguns irmãos falando coisas que estão fora da palavra de Deus. Alguns dizem: olha, não seja tão intolerante. Para que essa intolerância toda? Para que isso? Deixa para lá, ele só está falando errado. Preste atenção, se você fala errado, você pensa errado e você vai agir de forma errada. Na verdade, todo tipo de pensamento vai resultar numa prática. Por isso que esse pensamento, que um ensino ou que uma teologia inofensiva é um pensamento equivocado. Nós temos que ser absolutamente precisos com aquilo que a palavra de Deus diz e nos ensina. Temos que ter muito cuidado quanto a isso. Vou te dar alguns exemplos da falta de precisão e a consequência que isso traz na nossa vida, na prática. Algumas pessoas, por exemplo, é muito comum ouvir isso, quando tem algum irmão com a vida errada, com a vida torta na igreja, o que eles dizem? Jesus disse, pastor, que na igreja sempre vai ter joio e trigo. Quem aqui já ouviu isso? Misericórdia, seja corajoso. Você nem sabe o que eu vou dizer. Quem já ouviu, levanta a mão isso. A igreja sempre vai ter joio e trigo. Pois é, mas você sabia que isso não está na Bíblia? Você sabia que isso é um engano? Que isso é uma mentira? Que isso é um ensino errado? As pessoas passam a acreditar nisso, e por isso imaginam que dentro da igreja é um lugar para ver joio também, mas está errado. Ah, pastor, Jesus falou sim de trigo e joio. Falou, irmãos, sim ou não? Falou. Falou lá em Mateus capítulo 13, quando ele contou a parábola. Mas ele explicou que o campo onde havia trigo e joio não era a igreja. Jesus explicou que o campo onde havia trigo e joio era o mundo. É no mundo onde há trigo e joio, na igreja não. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, afirma, expulsai dentre vós o malfeitor. Ou seja, o mundo é um campo, mas a igreja é a lavoura de Deus. Você entende isso? Na lavoura de Deus você só planta trigo. Na lavoura de Deus ele não planta joio. Na lavoura de Deus ele está vigiando para que o inimigo não plante joio. Na lavoura de Deus só há trigo, e só pode haver trigo, não há espaço para joio entre nós. Mas no mundo tem que haver espaço. O que significa isso? Significa que no mundo nós não temos o direito de exigir que as pessoas façam do mesmo jeito como nós fazemos.
Lá do mundo nós temos que tolerar até mesmo aqueles que se dizem cristãos, mas que não têm um testemunho coerente com a sua fé, ou um comportamento de um verdadeiro discípulo. Percebe como esse conceito é errado e produz depois problemas na vida da igreja? Um outro exemplo, pastor, alguém às vezes me pergunta assim, quando a ceia é ministrada? Já me perguntaram isso. Você não pergunta para os irmãos se eles são dignos de tomar a ceia? Deus que nos livre disso, irmãos. Quem aqui seria digno de tomar a ceia? Quem aqui nessa noite seria digno de ceiar? Não, pastor, é porque a palavra de Deus diz, examine cada um a si mesmo, e veja se é digno de participar do pão e do vinho. Mas a Bíblia não fala isso, irmãos, não existe isso. O que existe é, tenha muito cuidado para não tomar a ceia indignamente. Indignamente é a maneira de celebrar a ceia. Porque os coríntios tomavam a ceia e ficavam bêbados, embriagados, literalmente, enchiam a cara. Eles ficavam de jejum o dia inteiro para comer, deixando de comer até a hora da ceia. Mas Paulo fala, o que vocês estão fazendo é pecado. O que vocês estão fazendo é irreverência. Não pode participar da ceia de maneira bagunçada. A ceia tem que ser celebrada com santidade, com sinceridade, com seriedade, com respeito, com reverência, com honra. Mas Paulo não diz em nenhum momento, veja se você é digno de tomar a ceia. Mas pastor, isso não é bom? Não é bom nós analisarmos se somos dignos de tomar a ceia? Na verdade, não é bom, irmãos, fazer isso. É ruim. No dia da ceia, é o dia de você entender que você não é, que você nunca foi e que você nunca será digno de receber nada da parte de Deus. Você só recebe porque Jesus é a sua justiça. Porque agora a sua justiça é Cristo, e por causa da justiça de Cristo, você pode tomar do pão e beber do cálice. É porque Cristo é a nossa justiça que nós oramos no nome dEle. É por isso que nós oramos no nome de Jesus. É porque Cristo é a nossa justiça que nós hoje pregamos o Evangelho. É porque Cristo é a nossa justiça que nós podemos liderar uma célula e abençoar vidas. É porque Cristo é a nossa justiça que podemos orar pelos enfermos e eles serem curados, orar pelos endemoniados e eles serem libertos. Aquele que fica pensando se é digno ou não, ele só pode ter duas respostas possíveis. Quais são elas? Primeiro, ele vai concluir que é digno. O que ele pensa? Estou bem na fita, sou bom pai, sou um bom marido, sou um bom líder, dos piores sou menos pior, sou um bom discípulo, sou um bom trabalhador, sou um bom cidadão, eu posso tomar a ceia. Esse sujeito pode tomar a ceia, irmãos? Não. Por que ele não pode? Porque ele não está confiando na justiça de Cristo. Ele está confiando na sua justiça própria. A Bíblia fala que isso é trapo de imundícia, isso é pecado. Então quem pensa que é maravilhoso está errado. A nossa maravilha é Cristo em nós. Qual que é a segunda resposta? Depois de se analisar, ele pode concluir, não sou digno. O que ele faz? Na hora que alguém vem trazer para ele o pão e o suco, ele fala o quê? Hoje não, irmão. Não estou em condições. Parece que alguém é até espiritual, mas ele está desprezando o sacrifício de Jesus. Ele está desprezando o sacrifício de Cristo. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para lavar o seu pecado, para te perdoar. Você não pode tomar a ceia mesmo não. Você não crê no sangue. Você não crê no poder do sangue. Porque quem crê no poder do sangue é aquele que diz o seguinte: a minha justiça é Cristo.
e se há pecado em mim, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, e agora eu vou sentar na mesa do Senhor para comer do pão e beber do suco. Porque o suco aponta para o sangue, o vinho aponta para o sangue que foi derramado por mim, e o pão é o corpo que foi moído no meu lugar. E por causa do pão e do vinho que eu tenho acesso ao trono de Deus, e eu posso entrar na presença de Deus com ousadia. Você vê, os dois estão errados. Mas tadinho do pastor, ele está lá todo primeiro domingo levando os irmãos a chegarem a uma conclusão: você é digno ou você não é digno. Mas ele tinha que avisar desde o começo que não tem nada a ver com o que você é, não tem nada a ver com o que você faz, mas tem tudo a ver com o que ele é e com o que ele fez por você na cruz. Não tem nada a ver com o que você faz, tem tudo a ver com o que ele já realizou na cruz. Essa é a graça do Evangelho. Mas aí você fala: pastor, parecia isso ser uma coisa tão piedosa, tão boa. Mesmo parecendo ser piedoso, parecendo ser algo bom, parecendo ser algo espiritual, se vai contra a palavra de Deus, vai produzir entre nós um comportamento errado. Estão compreendendo? Algum irmão vai querer liderar na igreja desse pastor? Não vai. Porque do mesmo jeito que ele faz a pergunta na hora da ceia, ele faz a pergunta na hora de liderar: será que eu sou digno de liderar ou eu não sou digno de liderar? Qual que são as duas respostas possíveis dele? Uma é ele achar que é digno, vai ser um líder horroroso. Outra, ele vai achar que é indigno e não vai querer liderar. Porque quem é ele para liderar? Em ambos os casos desagradou a Deus. Como que ele vai orar por um enfermo? Porque antes de ele orar pelo enfermo, ele vai perguntar: será que eu sou digno ou não de orar por esse enfermo? Aí ele vai concluir: eu não sou digno. Quem sou eu para orar com o enfermo? Ele não é nada. Mas no dia em que ele entender que é Cristo e não é ele, ele vai se arrepender do que ele está pensando. Ele também não vai querer orar expulsando demônios, porque ele vai chegar e perguntar: será que eu sou digno ou não de expulsar esse demônio? Quer ver? Uma coisinha que você faz no dia da ceia, você vai fazer depois diante de muitas outras coisas. Vai produzir em você duas posturas: ou você vai ficar paralisado, passivo, achando que é incapaz e é indigno, ou você vai se encher de justiça própria e vai se tornar um fariseu. Mas feliz é aquele que anda pela graça de Deus, que não olha para si mesmo, mas que está olhando para Cristo, e faz a obra não confiando em si mesmo, mas faz a obra de Deus confiando no sacrifício de Cristo, e não confiando em si mesmo. Esse é o evangelho que Paulo pregou, esse é o evangelho que nós pregamos também. Tudo é pela graça, mediante a fé. Diga amém. Não existe convicção neutra. O que aconteceu com os irmãos Gálatas? Apareceu entre eles um grupo de judeus, homens judaizantes, falsos mestres, para falar para eles o seguinte: olha, vocês precisam se circuncidar para poder servir a Deus. Não basta só crer em Jesus. Para ser salvo mesmo, vocês precisam guardar o sábado também. Não basta só crer no sacrifício de Jesus. Para ser salvo, tem que guardar a dieta religiosa, não pode comer carne de porco. Para ser salvo mesmo, tem que guardar o calendário festivo, as festas, toda a prática judaica. Aquele grupo de judaizantes começaram a querer ensinar esse tipo de prática para aqueles irmãos na igreja da Galácia. Tem que guardar o sábado para poder agradar a Deus, tem que fazer a circuncisão para agradar a Deus, tem que praticar as festas para agradar a Deus. Não basta só crer no sacrifício de Cristo, não basta somente confiar no sangue,
tem que também fazer algumas coisas. Mas olha o que Paulo diz, quando o pessoal resolve guardar a lei de Moisés. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Que coisa séria, irmãos. Essa era a condição dos Gálatas, por isso Paulo escreve essa carta. Paulo falou algumas coisas para eles. Em primeiro lugar, ele diz: foram desligados de Cristo. Pastor, eles negaram a Jesus? Não, eles continuavam crendo em Jesus, continuavam crendo em Cristo. Mas por que então o apóstolo Paulo diz que eles se desligaram de Cristo? É porque agora, além de crer em Jesus, eles também achavam que precisavam de boas obras para serem aceitos diante de Deus, para se justificarem, para serem justos diante de Deus. Paulo diz que toda vez que você rejeita a graça, você se desliga de Cristo, porque Cristo é a fonte, Ele é o reservatório, Ele é a caixa d'água. Toda vez que você rejeita a graça, a torneira se fecha. Você continua conectado a Cristo, no sentido que você crê nele, mas você não desfruta de nenhum benefício. Essa é uma convicção séria, que Paulo está falando aqui, acusando aqueles irmãos. Mas muitos crentes vivem assim hoje em nossas igrejas. Muitos crentes estão desligados de Cristo, no sentido prático da palavra, porque apesar de serem crentes em Jesus, não desfrutam do suprimento completo. Por quê? Porque não vivem debaixo da graça, vivem debaixo da lei o tempo inteiro, debaixo do esforço próprio, vivem tentando merecer as bênçãos de Deus, vivem tentando conquistar as bênçãos de Deus com o seu mérito pessoal. Qual que é a diferença entre lei e graça? A lei é o favor merecido, a graça é o favor imerecido. A lei é o favor o que, irmãos? Merecido. E a graça é o favor merecido. Se você merecer, você vai receber. É isso que a lei diz. Lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Essa é a lei. E muitos crentes hoje estão misturando a lei com a graça. Talvez não guardam o sábado, talvez não estão passando pela circuncisão, mas qual que é a mentalidade de muitos crentes? Eu preciso merecer a bênção. Eu fiz o jejum de 70 dias no pão e na água, Deus tem que me abençoar, eu mereço. Eu fiz a campanha das 7 semanas, não faltei um dia na campanha, eu devo ser abençoado, eu mereço a bênção. Eu sou um dizimista fiel, Deus tem que me abençoar. Se você merecer, é que você vai receber, é o que a lei diz. Muitos crentes estão vivendo debaixo da lei. Ele só acha que está bem com Deus quando ele cumpre alguma coisa. Ele só acha que Deus está feliz com ele quando ele cumpriu todos os mandamentos. Ele só acha que pode estar em paz com Deus quando ele fizer tudo certinho. Alguém pode estar pensando assim, que eu sou a favor de viver no pecado. Preste atenção, nada disso. Eu estou apenas dizendo que a nossa vida é baseada no favor imerecido. Eu não trabalhei, mas olha eu aqui para receber o salário, Jesus. Aí alguém fala, mas que cara de pau. A graça, irmãos, é essa santa cara de pau. Você não trabalhou, mas porque você crê no favor imerecido, você vai lá para receber. Você não está aqui comigo. Só porque você crê na graça, o Senhor te diz, você é justificado, eu vou te dar muito mais do que você estava esperando. Você tem medo de crer nisso, esse que é o problema. Você tem medo de crer na graça e parecer que está abusando. Você tem medo de crer na graça e pensar que você vai fazer tudo o que você quer
A graça é um negócio tão extraordinário que você tem medo dela. Mas no dia em que você entender que é essa graça que você tem que viver, você vai viver em perfeita paz. Só tem paz aquele que anda pela graça. Quem anda pela lei não tem paz. Por quê? Porque ele nunca consegue merecer nada. Se você for honesto, você vai perceber que você nunca consegue merecer coisa alguma. Não dá para merecer. O padrão de Deus é alto demais, Ele é perfeito. Irmãos, eu não mereço nem ser ouvido quando eu oro. Por que eu serei merecedor de ser ouvido nas minhas orações? Eu não mereço, eu apronto, eu erro. Mesmo quando eu quero acertar, eu estou errando. Até orando eu peco. Até confessando o pecado eu peco. Por quê? Eu fico pensando, até que eu não estou tão mal assim. Meus pecados não são dos piores. Estou até aqui confessando, olha eu, meus pecados. Você nunca pensou isso enquanto confessava? Quer dizer, até confessando que não presta, você começa a se achar alguma coisa. Quer dizer, como que você pode orar? Nunca poderia. É por isso que nós vamos no nome de Jesus. Você não vai no seu nome. O nome de Jesus é a chave. O nome de Jesus é o nome que abre portas. O nome de Jesus é o que te dá ousadia para pedir e pedir muito e pedir aquilo que você não tinha coragem de pedir antes, porque você não vai confiando em você mesmo, você confia na justiça de Cristo. Essa é a graça. Você está dizendo: Pai, eu estou aqui, mas não estou confiando na minha justiça, mas na justiça de Cristo. Cristo é justo, Cristo nunca pecou, eu estou aqui no nome dEle. Como o Senhor sempre ouve a oração de um justo, olha eu aqui, com a justiça de Cristo, diante do Senhor. Quantos concordam que isso é algo extraordinário? Mas parece que é loucura. É loucura para os que estão perdidos, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quem não vive pela graça se desliga de Cristo. Mas Paulo fala outra coisa: decaíram da graça. Decaíram da graça. O que é decair da graça? Significa que eles saíram da posição de receber. A graça é uma pessoa, é o próprio Cristo. E decair da graça é decair de Cristo. Não quer dizer que ele abandonou a fé, quer dizer apenas que a fé dele está errada. É uma fé que produz resultados ruins. É preciso ter uma fé correta para receber do Senhor corretamente. Romanos capítulo 6, versículo 14, é um texto que todo crente deveria ter de cor. Deixa marcado aí em Gálatas e vai lá comigo. Oh glória. Como estão sendo abençoados nessa noite? Romanos 6,14, o texto diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Diga: porque eu estou debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Mas todas as vezes que eu vou tentar fazer no meu esforço próprio vencer o pecado tem domínio. Quanto mais o crente tenta guardar as obras da lei, mais ele é inconstante, mais ele vive no pecado. Mas quanto mais ele confia na graça, mais ele terá vitória. Porque a graça é dizer: Senhor, não mais eu, mas o Senhor. Não por mim, mas pela tua força. A graça é pedir. A lei é fazer por conta própria. Mas quem está debaixo da lei não consegue obedecer a Deus. Terceira coisa que Paulo diz: que eles estavam tentando se justificar pela lei.
eles estavam tentando se apresentar diante de Deus como justos, mas hoje a nossa justiça é Cristo. Ninguém pode aqui se achegar diante de Deus achando que merece alguma coisa, porque não merece. Nós precisamos tremendamente, desesperadamente da que nos é dada gratuitamente por meio da fé. Quarto lugar, praticavam a circuncisão. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, no versículo 12, diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo está dizendo que os gálatas estavam sendo coagidos, pressionados a se circuncidar, mas a circuncisão era uma prefiguração da cruz de Cristo. Na verdade, toda a prática da lei era uma sombra daquilo que estava por vir em Cristo. Se hoje nós já temos a realidade em Cristo, não precisamos mais da sombra. E por fim, aqui, Gálatas capítulo 3, no versículo 3, o texto vai dizer assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, e sejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo está dizendo, quando vocês foram salvos pela graça, mas agora que vocês estão salvos, vocês querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Não, Paulo está dizendo, do mesmo jeito que vocês foram salvos, vocês devem viver agora. Vocês foram salvos pela graça divina, dom de Deus, presente do céu, e você hoje vai vencer o pecado pela graça de Deus, pelo dom do céu. Você vai ser transformado hoje, santificado pela graça de Deus, presente divino. É tudo uma questão de receber pela graça, mediante a fé. Nós começamos no Espírito, devemos continuar no Espírito, permanecer no Espírito. Como que eu sei se eu estou vivendo no Espírito? É se você depende da graça. Se você depende da graça, você está no Espírito. Quem não depende da graça, está na carne, porque depende do esforço, depende do orgulho. Sabe, irmãos, é muito difícil ser humilde. Você nunca pode admitir que é humilde, porque se você admite que você é humilde, você já não é mais. Não é verdade? A única maneira então de ser humilde é reconhecer que tudo que você é e tudo que você precisa vem de Deus. A única maneira de ser humilde é caminhando debaixo da graça e do favor de Deus. Então essas são algumas características dos irmãos de Gálatas. Por isso que Paulo escreveu a carta. Esse é o tema que Paulo vai tratar na sua carta o tempo inteiro. Vai defender o seu ministério apostólico e vai defender o evangelho da graça. Qual que é o contexto da carta? As igrejas que Paulo havia estabelecido estavam sendo perturbadas por falsos mestres judaizantes que chegavam ali naquelas igrejas. Esses falsos mestres atacavam a autoridade apostólica de Paulo tremendamente. É por isso que Paulo, já no primeiro capítulo da carta, começa dizendo como que ele se tornou apóstolo. Por quê? Porque aqueles falsos mestres estavam dizendo: que Paulo é esse, afinal de contas? Quem é esse Paulo? Quem Paulo pensa que é? Quem fez dele apóstolo? E eles acusavam o apóstolo Paulo de quê? Eu escrevi aqui algumas acusações, está no seu esboço aí no boletim. Eles acusavam Paulo, em primeiro lugar, de ter sido uma pessoa horrível antes de se converter, de ter sido um selvagem, um perseguidor da igreja. Como que agora ele se levanta para nos ensinar alguma coisa? A segunda coisa que eles acusavam Paulo, diziam que Paulo não tinha sido um dos 12 apóstolos de Jesus, que Paulo era na verdade um impostor, ele se autoproclamou apóstolo. Paulo, em terceiro lugar, também era acusado de não ter credenciais para ser um apóstolo, como se ele não tivesse sido designado e enviado pelos 12. Em outras palavras, Paulo não tem autorização para ser apóstolo.
Como que ele pode ser apóstolo então, se nem Tiago, se nem Pedro, se nenhum deles deu a ele credencial, se nenhum deles o recomendou como apóstolo? Em quarto lugar, também diziam que Paulo rejeitava a lei, o Velho Testamento, o sábado, a circuncisão, as festas judaicas, o templo, a dieta religiosa. Diziam que o evangelho que Paulo pregava não era o mesmo evangelho que Pedro pregava e que Tiago pregava. Essas acusações e outras eram feitas contra Paulo. E é nesse contexto então que Paulo começa a carta. E eu queria falar de 3 tópicos desses versículos de 1 a 10. Primeiro, uma vez que Paulo está está diante dessas acusações, ele começa dizendo no versículo 1 de Gálatas 1: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo: eu sou apóstolo, mas eu não sou apóstolo porque eu fui levantado por homens. Eu sou apóstolo porque eu fui levantado pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que me chamou na sua graça, foi o próprio Deus que me escolheu, foi o próprio Deus que me levantou, e foi o próprio Deus que me deu autoridade. Paulo não tinha compromissos com homens, ele tinha compromisso com Deus, porque foi Deus que o levantou. Paulo não estava comprometido com homens, porque ele disse: eu vi a Cristo, e ele pessoalmente me comissionou. Por isso ele diz: eu sou apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai. Essa palavra apóstolo é uma palavra muito séria na época, e ainda hoje é. Alguém pode me perguntar, essa é uma pergunta que sempre me fazem, então eu já vou respondê-la: ainda existem apóstolos hoje? Irmãos e irmãs, apóstolo não é um título, é uma função, é uma pessoa, é um dom ministerial. É claro que não existem hoje apóstolos com a mesma autoridade dos apóstolos nos dias de Jesus, que eram chamados de apóstolos do Cordeiro. Aqueles homens que viram Jesus, caminharam com Jesus e viram Jesus ressurreto. Não tem mais nenhum apóstolo como Pedro, que andou com Jesus, e nem como Paulo, que viu Jesus glorificado no caminho de Damasco. Então não existem apóstolos com a autoridade daqueles 12. Ninguém pode se dizer apóstolo e falar: olha, Paulo disse isso na Bíblia, mas eu não concordo, eu penso diferente de Paulo. Isso não pode acontecer, isso é do diabo. Nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhuma pastriz, apóstolo, apostila, ninguém pode se levantar e dizer que a sua autoridade tem o mesmo nível de autoridade dos apóstolos. Mas existem apóstolos hoje? Sim. Mas esses apóstolos de hoje não podem reivindicar uma sucessão apostólica, como é o caso do Papa. O Papa reivindica uma sucessão. Ele é o sucessor direto de Pedro. Foi sendo passado um para o outro até chegar nele. Então, nesse sentido, não existe apóstolo, mas existe apóstolo no sentido de defender aquilo que os apóstolos ensinaram, de preservar aquilo que os apóstolos ensinaram. Se hoje há apóstolos, você precisa verificar o que ele ensina, se ele prega aquilo que Paulo pregou e o que os demais apóstolos do Cordeiro pregaram. Eles estão aqui para sustentar o testemunho dos apóstolos do Cordeiro. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Versículo 2, o texto diz: e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. No verso 2 ele diz que ele estava escrevendo com todos os irmãos, os seus companheiros. Ele não diz que todos eram apóstolos, mas ele refere somente a ele como apóstolo. Ele diz: eu sou apóstolos e os irmãos que estão comigo são irmãos. Por quê? Porque ele está dizendo que ele tinha uma autoridade diferente para falar, para ensinar. Mas preste atenção, a autoridade do apóstolo é a autoridade do evangelho. A autoridade de quem fala o evangelho, a autoridade do apóstolo Paulo, é porque ele tinha recebido a autoridade da parte de Deus. Qualquer um que fala o evangelho vai ter autoridade na vida dele. Paulo, defendendo a sua autoridade, ele está defendendo o evangelho.
A segunda coisa que Paulo fala é a respeito do conteúdo do Evangelho. No versículo 13 ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que graça e paz? Graça é a essência do Evangelho, e paz é o resultado de quem recebeu esse Evangelho. Se você não tem paz, é porque você não tem desfrutado da graça. Todo mundo que vive na graça tem descanso e paz. Como que é isso na prática, pastor? É simples. Por que alguns líderes às vezes ficam atormentados? Porque ele acha que ele só será aceito por Deus se ele for bonzinho, certinho, corretinho e crentinho. Hoje ele teve um problema com a sua esposa, discutiu no seu trabalho, o seu chefe aprontou com ele está magoado com o chefe, então ele está se sentindo hoje desqualificado. E na hora que ele vai orar, ele tem paz com Deus para orar? Não tem paz. Porque ele acha que ele precisa de algum mérito para agradar a Deus. Ele acha que Deus só vai ficar contente com ele se ele fizer todas as coisas certinhas. Mas como agora ele tem coisas erradas, nem tudo está certinho, não está tudo ajustado, ele perde a paz, porque ele está confiando na justiça própria. Mas se ele se achega crendo que não importa as circunstâncias, mas o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado, eu tenho agora paz com Deus. Eu não terei no futuro. Eu já tenho paz com Deus agora. Amém. A ira de Deus já foi aplacada. E eu tenho ousadia na presença de Deus. Ele vai me usar. Ele tem pensamentos bons ao meu respeito. Eu vou reinar em vida. Ele vai se achegar confiando nessa graça. Então ele vai ter paz. Ainda que o inferno inteiro o acuse, e a sua esposa também. Você vai ministrar hoje na célula, depois do jeito que você me tratou. Agora você vai chegar na frente dos irmãos e vai falar. Ele fala: eu vou chegar, porque o sangue de Jesus me purifica. Mas pastor, esse irmão não é meio irresponsável? Meu irmão, confiar na graça é loucura. Mas só quem confia na graça experimenta a paz na presença de Deus. Quem não confia na graça não tem paz mesmo sendo crente. Vive angustiado, vive acusado, vive atribulado, vive dormindo mal. Ele não tem paz com Deus. Sabe, irmãos, eu vivo em paz. Eu vivo no descanso de Deus. Eu ando em paz diante de Deus. Eu sou perfeito? Claro que não. O diabo lembra quem eu sou a cada minuto, e eu tenho espelho em casa também. Mas eu venço o acusador pelo sangue do Cordeiro. É pela palavra do meu testemunho. Sobre mim não há nenhuma acusação. Eu fui justificado pela fé. Nem no céu eu vou ser mais justo do que eu sou hoje, porque a minha justiça é uma pessoa. A minha justiça é Cristo Jesus, que morreu pelos meus pecados e ressuscitou para hoje ser a minha vida. Mas pastor, isso não é coisa para novo convertido? Esse é um engano de alguns irmãos. É pensar que a verdade do Evangelho é muito simples. Os irmãos aqui querem ouvir coisas profundas, os mistérios e misteriondas. Mas você está precisando disso, meu amigo. Estamos precisando de perdão. Estamos precisando de revelação da graça. Estamos precisando da revelação do favor de Deus sobre nós. Tudo que você precisa saber é que você está perdoado e que você está em paz com Deus. Para ter saúde você precisa disso. Para ter paz nos relacionamentos você precisa disso. Saber que está em paz com Deus. Diga: eu estou em paz com Deus. Só que tem gente aqui que tem ouvido torto e vai sair por aí falando que eu estou dizendo que é para viver no pecado. Deus que me livre. Que fique bem claro aqui que o pecado desagrada a Deus, mas que fique bem claro aqui também que só vence o pecado na graça de Deus. A graça nos capacita, a graça nos protege, a graça nos santifica. A graça de Deus, olha só, Deus não te permite ir
aonde a graça não vai poder te proteger. A graça te dá o escape, a graça te dá o livramento, não é no seu esforço, é na graça. Versículo 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo agora vai dizer nesses textos 3 frases da essência do Evangelho. Versículo 4: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Primeiro ele diz: Cristo morreu, se entregou pelos nossos pecados. Cristo não morreu porque ele era um herói. Cristo não morreu porque ele foi uma vítima daqueles judeus malvados e por causa daqueles romanos imperialistas. Cristo não morreu simplesmente porque ele amava os homens. Cristo morreu pelos pecados. O pecado era uma dívida diante de Deus que precisava ser paga. A ira de Deus se derramava do céu contra toda impiedade, contra todo pecado, mas Cristo Jesus se fez como o Cordeiro de Deus e morreu para aplacar a ira de Deus. Ele morreu por causa dos nossos pecados. É importante dizer isso, porque as pessoas acabam distorcendo o Evangelho. Cristo Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Vou dizer mais uma vez: Cristo Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Pastor, nós não fomos salvos no inferno? Sim, mas antes de sermos salvos no inferno, fomos salvos de uma pessoa. Cristo não morreu na cruz para nos salvar do diabo? Sim, mas ele morreu em primeiro lugar para te salvar do próprio Deus. Jesus morreu para te salvar do próprio Deus. Pastor, como que é possível isso? De Deus, sim, porque a ira de Deus iria condená-lo. A ira de Deus iria mandar você para o inferno, porque você era um pecador terrível, um miserável, um desgraçado, um filho do diabo, só sabia produzir pecado. Inimigo de Deus todos nós éramos. Estávamos debaixo de condenação e da ira de Deus. E todo homem que não tem revelação da graça de Deus vai comparecer diante de Deus. E Deus não pode mudar quem Ele é. Deus não pode mudar o seu caráter. Deus não pode mudar os seus princípios, a sua justa ira. A questão é que a ira não é o contrário do amor. Deus ama, por isso fica irado. O contrário do amor é o ódio. Deus se ira exatamente porque ama, porque Ele não é indiferente ao pecado. E por não ser indiferente ao pecado, por amar a humanidade, a ira de Deus é real. Deus não pode mudar os seus preceitos eternos. Deus então enviou Jesus, e Jesus morreu para pagar a dívida e aplacar a ira diante de Deus. Na cruz, a graça e a justiça se beijaram. De tal maneira que quando nós nos achegamos hoje diante de Deus, chegamos vestidos de Cristo. Como Adão que estava nu, mas foi vestido por Deus. Quando nós nos achegamos diante de Deus agora, não há mais ira. Somente graça, 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 graça sobre você. Interessante uma história que fala muito dessa realidade. Como estão sendo abençoados, irmãos? Estou falando aqui de coisas tremendas, poderosas. Você sabe que a ovelha é um animal muito esperto. Ela não tem uma visão muito boa, mas tem um olfato muito bom. Ela não enxerga muito bem, mas ela percebe as coisas muito bem pelo olfato. Então, por exemplo, uma ovelha que deu crias e morreu no parto. O pastor daquela ovelha, então, para garantir a sobrevivência dela, pega aquelas ovelhinhas que acabaram de nascer e coloca para uma outra ovelha mãe que também acabou de dar cria, para amamentar e cuidar daquelas ovelhinhas.
Mas como aquela ovelha, ela tem um olfato muito bom e não é enganada, ela cheira aquelas ovelhinhas órfãos e percebe que não tem o mesmo cheiro das suas ovelhas legítimas. Então ela rejeita, dá um chute nelas mesmo e elas morrem. O pastor de ovelha, então, para garantir a sobrevivência dessas ovelhas órfãs, ele vai nas ovelhinhas legítimas, arranca aquela lã delas e pega aquela lã e coloca a lã sobre as ovelhinhas órfãs, de maneira que quando o pastor pega novamente aquelas ovelhas e coloca perto da mamãe, ela sente o cheiro dos seus filhotes e não rejeita aquelas ovelhinhas. A boa notícia é que foi exatamente isso que Cristo Jesus fez conosco na cruz. Se você se achegar diante da presença de Deus, confiando na sua própria justiça, no seu mérito próprio, nas obras da lei, Deus vai sentir cheiro de pecado e vai nos rejeitar. Mas foi na cruz de Jesus que Deus arrancou toda a lã do Cordeiro Santo e pegou o seu sangue e colocou sobre nós, de maneira que hoje, debaixo do sangue da graça de Deus, temos ousadia para entrar na presença de Deus e confiança, e intrepidez e plena certeza de fé. E quando Deus nos enxerga, Ele está enxergando Cristo. Quando Ele te vê, Ele está vendo Cristo. Quando Ele te cheira, Ele está cheirando o cheiro de Cristo. Diga: eu estou em Cristo. Diga: é na graça de Deus, somente pela graça. O que vai fazer o homem sem Deus naquele grande dia? O que vai fazer o homem que confia na sua justiça naquele dia? Não haverá para onde escapar. Ele vai ter que suportar a ira de Deus, e a ira de Deus se expressa no inferno. Mas feliz é aquele que crê e confia na graça de Deus. E olha, a graça de Deus é algo insondável. Não pense que você sabe tudo sobre a graça. Não pense que você conhece tudo sobre a graça, porque ela é insondável. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então aqueles que são mais pecadores são um alvo maior ainda dessa graça. Aquele que você pensa que é mais errado, não se iluda. A história não acabou. Só acaba quando aquele que é o Z, ele é o A e é o Z. Ele está no começo e está no fim. Se este pecador miserável apenas crer e confiar na graça de Deus, que foi manifesta em Jesus, ele será salvo da condenação eterna. É muita graça de Deus. Aqueles que conhecem a graça de Deus se alegram nela, e se alegram quando vem pecador se arrependendo. Segundo, Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Ele morreu para nos arrancar pela raiz, aleluia. Ele morreu para nos arrancar do império das trevas, morreu para nos arrancar desse mundo, morreu para nos arrancar, nos libertou desse mundo que jaz no maligno. Nós vivemos no ambiente desse mundo, no ambiente espiritual, mas Ele morreu não para nos tirar do mundo, mas para tirar o mundo de dentro de nós. Mas muitos de nós ainda amamos o mundo. Muitos de nós ainda amamos as opiniões dos ímpios. Muitos de nós ainda apreciamos tanto o pensamento dessa era. Muitos de nós ainda amamos as coisas que esse mundo oferece. Precisamos ser desarraigados, irmãos, porque é isso que a carta de Gálatas, é assim que ela se aplica a nós também. Terceira coisa que Paulo diz a respeito do Evangelho: Cristo morreu pela vontade de Deus, segundo a vontade de Deus Pai. Nunca devemos pensar que Jesus não queria morrer.
E nem devemos pensar que Jesus morreu por um acidente. Jesus veio para isso, nasceu para isso. Quando ele começou o seu ministério, ele falou que iria morrer. Ele veio para morrer segundo a vontade de Deus. E por último, Paulo fala sobre a glória do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, é sagrado. Tocar no Evangelho é tocar na glória de Deus, porque o Evangelho é segundo a glória da face de Cristo. Por isso que agora Paulo vai dizer algo muito mais duro. Ele anuncia um anátema sobre aqueles que querem alterar o Evangelho. E ele fala 3 coisas. Primeiro, ele fala da infidelidade dos Gálatas no versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. Essa expressão aqui usada, passar depressa, no original significa que me admira que vocês são tudo um vira-folha, vira-casaca. Como alguém que torcia por um time e começa agora a torcer para o outro. Alguém que lutava pelo um exército e começa agora a lutar para o outro. Paulo está dizendo que eles estavam abandonando o Evangelho de Cristo e caminhando para outro lado. Foi Jesus que disse: quem não junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem meio termo. Se você passou do Evangelho de Cristo, você está indo para o outro lado. Para aqueles que são contra Cristo. Em toda epístola tem oração de louvor, aqui não há. Em toda epístola tem ações de graças, aqui não há. Dada a seriedade do que está acontecendo, passar desse Evangelho para outro Evangelho. Que outro Evangelho é esse? Atos capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, os falsos mestres, os judaizantes aqui, ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Preste atenção, eles não diziam que eles deveriam largar Jesus, mas eles diziam que tinham que se circuncidar, guardar o sábado, ter a dieta religiosa, guardar as festas. Qual que é o perigo desse tipo de coisa? Preste atenção. Será que ainda hoje vivemos isso? Sim. Toda vez que você vê alguém colocando um mais na frente da obra da cruz, é outro Evangelho. O Evangelho é somente isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a vontade de Deus, para nos arraigar, nos arrancar pela raiz desse mundo tenebroso. Por causa disso Ele nos deu a sua vida, nos fez participantes da sua glória, e hoje somos membros do seu corpo. Preste atenção, não tem mais. Mas é muito comum nós encontrarmos hoje em nossas igrejas pessoas dizendo: você tem que crer em Jesus e fazer mais alguma coisa. Tem que crer em Jesus, mas quebrar a maldição. Tem que crer em Jesus, mas fazer cura interior. Tem que crer em Jesus, mas fazer a campanha. Tem que crer em Jesus, mas frequentar a igreja. Tem que crer em Jesus, mas dar o dízimo. Há muita coisa que nós podemos acrescentar, nem consigo falar tudo aqui. Mas não existe mais nada, somente o verdadeiro Evangelho. Não acrescente mais nada ao Evangelho. Se você acrescentar alguma coisa ao Evangelho, você está profanando o Evangelho. Você está dizendo que a obra de Jesus na cruz não foi suficiente para salvar ninguém, e precisamos de algo mais. Hoje em dia isso é muito comum. Crer em Jesus e querer que façamos mais coisas. Preste atenção. Muitas coisas que as pessoas colocam adicionando ao sacrifício de Cristo, mas isso tudo é profanação. Estão declarando com isso que a obra do Senhor na cruz não foi suficiente. Hoje estamos aqui para celebrar a ceia e cremos na obra de Jesus, que ela é perfeita e que ela é suficiente. Jesus na cruz, Ele disse: está consumado.
tetelestai, está consumado, está acabado, está encerrado, está concluído, está completo. Ele encerrou, Ele concluiu, Ele terminou. Ele é suficiente, Ele é suficiente. E a obra de Cristo na cruz foi perfeita e suficiente. Suficiente. Eu oro para que você tenha realmente revelação disso, porque ao participar da ceia, nós estamos dizendo isso: a obra dele é completa, é perfeita, não precisa de nenhum aditivo. Somos totalmente salvos pelo sangue do Cordeiro. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Quantos creem nisso? Essa é a verdade do Evangelho. Versículo 7. Já estamos encerrando. Gálatas capítulo 1, versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. O texto fala aqui sobre a atividade dos falsos mestres. Havia uma perturbação dentro da igreja naquela época. Louva a Deus porque temos sido guardados pelo poder de Deus. Mas acredite em mim, há muita perturbação na televisão, nos programas evangélicos de rádio. Há muita perturbação pela internet, de pessoas que têm ali acesso aos meios de comunicação e que falam ao coração das pessoas. E o pior é que há irmãos que acreditam que porque eles estão falando em nome de Jesus, estão falando do Evangelho. Há muita morte na panela por aí. E eu me preocupo com irmãos que acreditam em tudo o que aparece na televisão e na internet. A internet é um antro de mentiras, não é fonte de sabedoria. E se tem um título de pastor, de reverendo, de profeta, de mestre, de apóstolo, preste atenção, você precisa ser um crente fiel, que vai checar na palavra de Deus se aquilo que ele está falando bate com o Evangelho puro. Seja criterioso, lembre-se disso, não há teologia neutra. Se você crê errado, o erro vai chegar na sua conduta. Tudo que você crê afeta o seu comportamento. O que os falsos mestres ensinavam? Eles diziam que Jesus morreu, mas não morreu por todos, morreu só pelas pessoas boazinhas, morreu somente por aqueles que são bons. Jesus veio somente salvar os melhores, Ele não amou todo mundo, ou pelo menos não amou a todos do mesmo jeito. Mas isso vai contra aquilo que Jesus ensinou e viveu. Eles também diziam que Jesus tinha vindo na terra não para justificar o pecador, mas para ser um bom exemplo para o pecador. Eles também afirmavam que Jesus de fato tinha morrido pelo homem e não pelos pecados. Então a morte de Jesus era só um bom exemplo de alguém que era comprometido com Deus e que morreu porque era fiel a Ele. Só que tudo isso é mentira. Ninguém matou Jesus. Ele entrou na morte voluntariamente. Ninguém poderia fazer isso, só o Filho de Deus. Em outras palavras, eles ensinavam que a morte de Jesus não era suficiente para salvar o homem, porque além de crer em Jesus, eles tinham que guardar a lei de Moisés. Vivemos, irmãos e irmãs, numa época em que as pessoas dão muita ênfase, são muito encantadas com os judeus. Os crentes são muito encantados com a prática judaica e são tentados a trazer para dentro da igreja práticas judaicas. Tenha muito cuidado com isso, com acessórios, com costumes, com equipamentos que são teoricamente de Deus. Muito cuidado com qualquer coisa que te leve de volta a práticas judaicas e a prática da lei. Lembre-se disso, não existe teologia neutra. Essas coisas em algum momento vão trazer condenação. E por último, Paulo tem uma reação séria no versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está dizendo, se alguém pregar o evangelho que vai além desse, que sejam condenados ao inferno, que vai tostar no inferno,
Portanto, é uma palavra muito dura, muito séria. Será que ele falou isso porque ele estava melindrado pela forma como os falsos mestres agiram contra ele? Será que ele falou isso porque ele estava chateado? Não, Paulo não era homem de fazer isso, até porque ele se colocou no meio. Ele disse: mesmo que eu pregue esse evangelho, que vá além. O zelo era pela mensagem que ele pregava, pelo evangelho que ele pregava, e tinha zelo pelos irmãos. Porque se alguém crer no evangelho distorcido, vai ser salvo, irmãos. Então Paulo tinha encargo pela alma das pessoas. Se você distorce o evangelho, não há salvação. Paulo também estava preocupado com a igreja. Não existe vida da igreja, não existe edificação da igreja, se não for por meio do evangelho e da cruz. Nós estamos falando de edificação da igreja há muito tempo. Paulo em todas as cartas fala sobre a edificação da igreja. O encargo dele era para isso, mas havia falsos mestres que estavam arruinando a obra de Cristo. Por último, o zelo de Paulo, o anátema de Paulo, era porque ele amava muito a obra do Senhor Jesus na cruz. E quando ele ouvia pessoas dizendo que além do sacrifício de Cristo, precisavam de mais alguma coisa, ele sabia que estavam diminuindo a obra e o sacrifício do Filho de Deus. E isso é um pecado terrível. João disse em Apocalipse que todo aquele que pegar qualquer palavra desse livro e distorcer, mudar, acrescentar, todas as pragas que estão nesse livro vão cair sobre ele. Paulo estava dizendo que eles eram ingênuos. Aqueles irmãos de Gálatas foram enganados, mas os falsos mestres foram enviados pelo diabo. Então tem que haver um zelo em nosso coração, tem que haver encargo profundo em nosso coração. Eu quero convidar você, nos próximos meses, a juntos mergulharmos na palavra de Deus aqui, domingo após domingo. Quantos querem mergulhar na palavra de Deus? Quantos foram abençoados nessa noite? Preste atenção, você vai vir estudar a palavra. É mais do que uma palavra inspirativa. Minha intenção é que seja uma palavra instrutiva. E quando nós temos fundamentos sólidos na palavra, o poder de Deus nos transforma. E Ele é liberado sobre as nossas vidas, 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 sobre as nossas vidas.